Explicado agora as principais bases da República Oligárquica, explicado os principais aspectos políticos e econômicos, vamos a momentos, vamos dizer assim, de ruptura, momentos de tensão dentro dessa estrutura consolidada da República Oligárquica. O governo do Hermes da Fonseca foi o principal governo que bateu de frente com as oligarquias. O que acontece? Minas e São Paulo não chegam a um consenso sobre o sucessor de Nilo Peçanha. Os mineiros queriam indicar um nome e os paulistas outro. E a oligarquia paulista ela apoia o Rui Barbosa, que foi inclusive o ministro da Fazenda responsável pela política do encilhamento, numa campanha que é conhecida como civilista. Ele falava que os governos militares foram um fracasso para o país, que eles afundaram o país na crise, que a população a população civil que devia estar à frente da política e não os militares, e a oligarquia mineira apoia o gaúcho Hermes da Fonseca numa campanha que foi tida como militarista. O que acontece? O Hermes da Fonseca ganha e, nesse momento, o Hermes da Fonseca ele era apoiado pelos militares. Inclusive, eu esqueci de dizer, ele era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, ele é apoiado pelos militares e pelas oligarquias menos influentes. O que ele faz? Os militares não tinham muito poder à época, o Brasil vinha de vários governos civis, as oligarquias estavam muito bem consolidadas no poder, e o que o Hermes da Fonseca faz? Ele bate de frente com essas oligarquias, com essas grandes oligarquias, principalmente a paulista, que foi contrária à candidatura dele. E aí, outro termo importantíssimo para entender a República Oligárquica, esse momento de conflito entre o café com leite, esse momento de conflito entre o modelo estabelecido à época, é a política das salvações. O que foi a política das salvações? Foi uma política intervencionista do Hermes da Fonseca, que ele queria substituir alguns governadores de alguns estados para bater de frente com essas oligarquias, para reduzir o poder das grandes oligarquias. Os principais focos deles são São Paulo, que era o principal... a oligarquia paulista era a principal opositora do Hermes da Fonseca, e no Nordeste, que ele também possui grande foco, que ele tenta desmantelar várias oligarquias de lá. No entanto, a política das salvações ela não é muito efetiva. O Hermes da Fonseca, apesar de ser presidente do país, ter as tropas federais à sua disposição, apesar de ser um militar, ou seja, ter os militares ao seu lado, as oligarquias eram muito fortes. Essas oligarquias grandes, em São Paulo ele não consegue nem fazer frente, não consegue substituir nenhum governador. A política das salvações em São Paulo é facilmente derrotada. No Nordeste ele consegue travar algumas batalhas, ele até em certo ponto consegue destituir alguns governadores, mas as oligarquias rebatem. O que importa é que a política das salvações não é muito bem sucedida, porque as oligarquias tinham muito apoio popular, porque era a única forma de poder que as pessoas nesses lugares conheciam. Então elas estavam muito acostumadas, as oligarquias às vezes recebiam um agrado ou outro para manter aquela base eleitoral, como a gente falou lá do coronelismo, e também tinham medo. Então a política das salvações do Hermes da Fonseca, esse movimento que foi um movimento também militarista, visando diminuir o poder das grandes oligarquias, sob também essa bandeira do combate à corrupção local dos coronéis, querendo dizer que esse modelo federalista ele dava margem para uma grande corrupção, desvio de verbas para essas fraudes eleitorais, e aí nisso ele pregava a centralização do poder. Então ele queria substituir esses governadores das oligarquias por homens de sua confiança para ele poder criar essa maior unidade e, segundo ele, combater a corrupção local. Essa política gera conflitos locais, 2 exemplos são a Revolta de Juazeiro e a Guerra do Contestado, mas para essa aula não ficar mais longa do que ela já está, a gente não vai abordá-las hoje. Eu vou fazer uma aula específica sobre essas 2 revoltas e também a de Canudos. Então, como eu estava dizendo, a aula está ficando muito longa. O meu plano para hoje era falar sobre tenentismo, sobre a Aliança Liberal e sobre o fim da República Velha. No entanto, para a aula não ficar muito cansativa, se é que ela já não está, eu vou parar por aqui e fazer os exercícios referentes à República Oligárquica. Então, fico devendo 2 aulas para vocês que vão sair no futuro próximo. Uma sobre a crise da Primeira República ou República Velha, como preferirem, são sinônimos. E uma sobre os conflitos em escala regional e local que ocorreram durante a República Velha.
que vão sair daqui a um tempo aí na plataforma, então fiquem ligados. Então vamos aos exercícios, vamos. Eu vou ler aqui o enunciado, porque uma parte às vezes fica cortada pela webcam, então para todo mundo entender aí direitinho. A questão da Unicamp, Universidade de Campinas, 2011. A denominação de república oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da república no Brasil. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento desse período. Relacionando os termos de enunciado, a chamada república oligárquica pode ser explicada da seguinte maneira. Vou ler as respostas quando eu for debater com vocês, agora vou dar um tempinho para vocês lerem e decidirem qual é a correta. Então vamos lá. Letra A. Os governadores representavam as oligarquias estaduais e controlavam as eleições realizadas com voto aberto. Isso sustentava a República da Espada, na qual vários coronéis governaram o país, retribuindo o apoio político dos governadores. Então, o que vocês acham? Vocês acham que está certo? Essa é uma opção que eu acho que muita gente marcaria, no entanto ela não é correta. Principalmente por conta isso sustentava a República da Espada. Não, isso sustentava a República Oligárquica. E essa na qual vários coronéis governaram o país, os coronéis eles eram figuras locais, não do poder central. Os presidentes da época eram muito ligados às oligarquias, eram geralmente filhos de famílias ricas, latifundiários, no entanto eles não configuravam-se como coronéis. Os coronéis, sempre que falarem coronéis em república oligárquica, você pensa em escala local, oligarquias locais e não no poder federal. Letra B. Diante das revoltas populares do período que ameaçavam as oligarquias estaduais, os governadores se aliaram aos coronéis para que chefiassem as expedições militares contra as revoltas, garantindo a ordem em troca de maior poder político. E aí, o que vocês acham? Bom, essa é outra que poderia ser marcada por muita gente, só que se vocês prestarem atenção na aula, vocês vão estranhar um pouco governadores se aliaram aos coronéis, porque quando você tem ideia de aliança, principalmente a gente pensa entre o poder central e os governadores. E essa parte das expedições militares, elas não entravam muito no âmbito dos coronéis, que só tinham um poder local, político e econômico, só que eles não eram responsáveis por suprimir as revoltas. Isso foi mais numa escala regional dos governadores em relação ao poder central. Então a resposta está incorreta. Letra C. As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis que detinham o poder político dos municípios e esfraudavam as eleições. Assim, os governadores elegiam candidatos que apoiariam o presidente da República e este retribuiria com recursos aos estados. E aí? Letra C, opção correta, isso aí também chamado de política dos governadores, que a gente tanto discutiu hoje. E a letra D, vamos estabelecer aqui porque ela está errada, os governadores excluíram a política do café com leite e se aliaram às oligarquias nordestinas a fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças favoreceram uma série de revoltas chefiadas por coronéis que comandavam bandos de jagunços. Sim, os coronéis comandavam bandos de jagunços, mas nem todas as revoltas foram chefiadas por coronéis. Quando eu fizer uma aula específica sobre isso, vocês vão ver que a maioria das lideranças dessas revoltas eram figuras messiânicas. E os governadores excluíram a política do café com leite não necessariamente se aliavam às oligarquias nordestinas, porque as oligarquias nordestinas também eram excluídas dessa política no geral, e às vezes elas até se aliavam com São Paulo ou com Minas Gerais. Então, a opção incorreta. Vamos à próxima questão. Rui Barbosa, como candidato à presidência da República nas eleições que se realizaram em 1910, declarava: mas por isso mesmo que quero exército grande, forte e exemplar. Não queria pensando sobre o governo do país. A nação governa, o exército, como os demais órgãos do país, obedece. Então, nesta declaração, Rui Barbosa expressava leiam as opções, depois a gente vai debatê-las. Letra A. Crítica ao governo militar do então presidente Marechal Deodoro da Fonseca? E aí, o que vocês acham? Não, né? O Deodoro ele governou de 1889 a 1891. Então, não, ele não era o então presidente. Crítica à candidatura do seu oponente militar Hermes da Fonseca? Resposta correta, letra B. Era exatamente isso. O Rui Barbosa, na campanha presidencial dele, estava não atacando, mas criticando o seu opositor, o seu rival nessas eleições, como fazem candidatos de chapas opostas que estão brigando pela cadeira presidencial. Vamos ver porque as outras são incorretas. C. Defesa da maior atuação do Exército na política nacional? Não, justamente o contrário. Ele queria o Exército desempenhando o papel da proteção do país, só que não na política. Ele diz, a nação governa, não os militares, fazendo essa distinção entre os civis e os militares. Resposta à tentativa de golpe militar liderada pelo Marechal Floriano Peixoto? Não, o Marechal Floriano Peixoto desde o poder em 1994 e desde então ele não
não tem nenhuma tentativa de golpe liderada por ele. Então, não, essa resposta é completamente fora da realidade e incorreta. Recusa o apoio da oligarquia paulista para sua candidatura. Não, isso não aconteceu. A oligarquia paulista, na verdade, apoiou o Rui Barbosa. Então, a resposta correta é letra B. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E se vocês já sabiam, espero que tenham reforçado o conhecimento de vocês a respeito dessa matéria. E voltarei no futuro com as 2 aulas que eu prometi. Um abraço.